nasci em Itaúna, em 15 de janeiro de 1931. Meus pais chamavam-se Leão José e Afife Salomão. Vieram do Líbano para o Brasil. Ele chegou no Rio de Janeiro, dia 20 de janeiro de 1906, com 21 anos de idade e R$21 no bolso. Começou imediatamente a exercer a função de mascate no interior de São Paulo, carregando no baú uma porção de bugigangas para vender para fazendeiros, para empregados de fazendeiros, pessoal da zona rural. Os donos das fazendas não gostavam dos mascates, também chamados cometas, porque os donos da fazenda temiam que essas pessoas levassem notícias de novidade em favor do trabalhador e que o trabalhador abrisse os olhos para reivindicar alguma coisa nova. Meu pai chegou até a apanhar de chicote em algumas fazendas. Mas, do outro lado, ele tinha muita curiosidade de aprender português. Então, ele comprou um exemplar do Correio da Manhã, que depois o acompanharia pela vida inteira e também me acompanharia, e pedindo gentileza a certas crianças, filhas de fazendeiro, ele foi aprendendo o alfabeto brasileiro, foi soletrando, e como era um homem muito inteligente, tinha muita necessidade de falar a língua, com pouco ele aprendeu. Depois de mascatear durante 3 anos, ele arranjou um pouco de dinheiro, resolveu vir para Mateus Leme. Ele montou uma loja grande, anexa a uma casa de residência. E lá na loja dele você encontraria o que quisesse, desde agulha águia número 7 até avião. O pai então foi tendo sorte no comércio e vendia fiado. O preço dele era ótimo, porque ele comprava serrotes alemães, ferramentas alemãs, e tudo por um preço 10 vezes mais barato do que o produto inglês. E podia vender, então, também 10 vezes mais barato que qualquer outro concorrente. Então ele foi ficando meio empapuçado de dinheiro, era um homem de bela aparência, era um dançarino de mão cheia. Mal ele fechava a loja à noite, se tivesse um bar num povoado, numa vila, onde estivesse, lá vai o Leão José dançar. Quando ele veio do Líbano para cá, ele assumiu o compromisso com o pai da moça, portanto, meu avô, de que casaria com a minha mãe, Afife. Assim que eu puder, disse ele, eu mandarei dinheiro para que ela venha casar-se comigo. E ele cumpriu o compromisso. Casados vieram para Mateus Leme morar na casa, como eu disse, anexa à loja. Desse casamento resultaram cerca de 12 filhos. A minha mãe via o mundo pela janela do meu pai. E durante muitos anos da última guerra, enquanto o Brasil estava afastado da guerra, ele me punha sentado na porta da loja, lendo o Correio da Manhã para ele. Eu também fui me interessando por jornal e fui gostando de jornal, e mais tarde eu também me tornaria jornalista, parece que veio na massa do sangue. Minha infância em Itaúna, como eu falei, foi um pouco refreada, porque a minha mãe sempre se considerou uma estrangeira. Era duplamente analfabeta. Ela não sabia árabe nem português. Então ela falava muito comigo, olha, não vá com esses meninos furtar fruta na casa de fulano, nem na casa de Beltrano, porque se o pau quebrar lá, vai quebrar sobre você, porque você é o único que é filho de estrangeiro. Eles se entenderão. Então, o que era a minha criancice? Era aulas, ler e jogar uma pelada de futebol na casa do Dr. Coutinho, cujos filhos eram meus colegas no colégio Itaúna, Colégio Santana. E eu e o Milton Santiago, falecido, que era um rapaz muito inteligente e gostava também muito de leitura, antes de começarmos a pelada,
Nós entramos na biblioteca do Dr. Coutinho e começamos a ler os primeiros romances. Pegamos lá Érico Veríssimo com Clarissa, Caminhos Cruzados, Olhai os Lírios do Campo. E também o primeiro livro sobre sexo que foi publicado no Brasil, que é Nossa Vida Sexual, de Fritz Kahn, traduzido. Quando eu tinha, acho que 14 anos, eu subia num pé de manga lá em casa com um bloco gentil e a lápis eu fui escrevendo uma novela, tudo influência do cinema. Eu era viciado em cinema, aprendi muito de inglês em cinema e decorei um dicionário do Álvaro Franco, que tem pronúncia figurada, para tentar ver se eu dava conta de assistir sem ver legenda. Em cima do pé de manga, eu fui escrevendo. Eu não sei se esse é a vida do gênio ou se é almas inflamadas, porque eu tenho dois, assim, datilografado encadernados. O melhor professor que eu tive na minha vida, e eu já publiquei isso, foi o professor de português, José Coutinho. Ele veio da cidade de Cruzeiro para Itaúna para ser o diretor do colégio e nos dar aula de português. Por que eu digo isso? Porque foi graças a ele que nós aprendemos que a língua é um código, que a sintaxe é uma amarração das palavras. Se você não souber essas coisas, você não vai entender o pensamento que você está lendo. Com aquela idade de garoto, a nossa turma leu e analisou Oração aos Moços, do Rui Barbosa. Nós fomos 24 colegas que nos formamos em 1948 em Itaúna. Lá em Itaúna não tinha científico nem clássico. Os nomes hoje são outros, né? É curso médio. Aprendi outro dia. Então não tinha curso médio. Eu vim para cá, meu pai me sustentando. Aí fui morar no Hotel Belo Horizonte do Caetés 473. Vim tentar primeiro estudar no Colégio Mineiro, ou Colégio Estadual, que era na Augusto de Lima, onde hoje é o Fort Lafayette. Tinha que fazer um exame de admissão. Eu tinha estudado muito, geometria, tudo, que meu irmão é que me trouxe. Então eu fui com ele lá para o colégio para fazer a prova, entrei para dentro da sala, o professor Mário de Oliveira, que era considerado um excelente professor, é um homem de nomeada na matemática. Ele me deu 0. Em português eu tirei 10 com Otoniel Beleza. Passados uns dias, o reitor do Colégio Estadual, Eli Menegali, mandou me chamar. Fui, me apresentei lá na reitoria, né? Ele era reitor, o nome era esse. E estava lá um senhor, já de cabelos brancos, sentado ao lado dele. Ele mandou me sentar e falou assim: ô menino, você sabe que você é o primeiro cidadão a tirar um 10 com o Otoniel, beleza? Onde é que você estudou? Eu falei, estudei em Itaúna e tal. Pois é. E você tirou 0 em matemática, não foi? Eu falei, foi. Pois é, nós queremos fazer uma coisa com você que a lei me permite fazer. Você sabe alguma língua estrangeira? Eu falei, por gasto sei inglês. Você é capaz de tirar 5? Eu falei, sou. Então vamos para ali, eu mando chamar o Gouveia, era um dos professores. Ele vai te submeter uma prova de inglês, se você tirar 5, você vai fazer o clássico aqui. Você tem vocação para letras. Eu falei, o professor Eli, eu fico muito grato pela sua gentileza, mas a encomenda é médico. Essa frase é engraçada. A minha família já tinha feito a minha cabeça. Eu ia ser psiquiatra. Fui fazer o colégio Marconi às custas de meu pai. Excelente colégio, Universidade da Barroca, era o melhor colégio de Belo Horizonte. Fantástico. Fiz os três anos lá, depois fiz o CPUR em 50 a 52, fiz o vestibular para medicina, passei nos excedentes, o órgão competente aceitou os dissidentes, eu frequentei um pouco, não dei conta de continuar, porque era tudo decorado. Eu falei, eu vou desistir disso. Quando eu falei com a minha família que ia desistir, eles não gostaram, não. E também me puseram um tiquinho no gelo. Mas depois eu dei um jeito de voltar, falei com meu pai que eu ia estudar direito. Tivemos um diálogo um pouco amargo. Todo advogado é ladrão. Falei, mas seu filho não vai ser, não. Falei com ele. E a partir de hoje,
o senhor não vai ter que me dar mais nada, porque eu vou estudar uma coisa que o senhor não quer. Mas tudo numa boa. Eu estava estudando no Colégio Marconi em 1949, e Itaúna ia comemorar seu cinquentenário. E tinha a Folha do Oeste, que era custeada por um grupo de elite, de intelectuais, médicos, dentistas, todos os itaunenses que moravam lá e cá. E era impresso na Rua dos Tupis, na gráfica Silva Jardim, ali onde foi aquela junta de alistamento militar ou qualquer coisa, uma repartição militar. E às vezes não tinham dinheiro para pagar, o dono da gráfica, que era itaunense, mas não tem importância, não, a gente debita. Depois se cotizavam para pagar o prejuízo. Eu comecei escrevendo alguns artigos nesse número. Essa foi a experiência mesmo de jornal para valer. Mas eu ganhei o concurso para professor de Ciências Naturais do Senai, ali na Avenida Antônio Carlos. Ciências Naturais, disputando com a minha ex-professora no Colégio Marconi e 5 médicos. Eu escrevi 14 folhas de papel almoço na prova escrita. E na prova oral, prova de aula, que eles sorteiam o ponto para você 24 horas antes, eles sortearam, caiu termometria. E eu estava dando aula disso no Colégio Marconi. Eu levei 28 termômetros comigo no bolso para dar a aula mais prática do mundo. Foi um show. E eu estava tão precisado de dinheiro, meu Deus, porque eu tinha largado medicina. Eu estava numa fase difícil, porque eu estava querendo me custear. Então eu vim, dei muita aula particular, etc. Fiz vestibular para direito, adorei. O curso jurídico foi muito bom, gostei, era meu caminho mesmo. Lá eu tenho uma grata recordação, é do Lídio Machado Bandeira de Melo. Foi meu professor de direito penal. Era um pensador, era um filósofo, era um homem que sabia errar sozinho. A UDN era realmente um partido que tinha muita gente preparada, muita gente direita, muita gente correta, etc. Carlos Lacerda. Eu fui lacerdista há muito tempo, comprava a Tribuna da Imprensa todo dia para ler aquelas coisas. Mas depois eu fui ficando mais maduro e fui tirando a cortina da frente e comecei a ver que a diferença quase que era só de nome, de UDN e PSD, um representando a elite rural, outro representando a elite burguesa. Ah, mas peraí, essa UDN eu estou chegando à conclusão de que ela acha que tudo é imoral quando ela não participa do lucro. E comecei a ver exemplos na minha vida, que é claro, eu não vou expor. O fulano de tal que estava num altar fez uma grande bobagem, o outro, outra bobagem, o outro, outra. Eu falei, essa gente é toda igual. Nesse caso, o PSD faz na luz do dia. Bagunça por bagunça, nepotismo por nepotismo. O PSD faz de cara lavada. Então, a UDN era aquela... essa é a linguagem do PSD. Era uma vestal, não é? Não me toques, não me deixes. Aquela coisa toda. Aí eu fui tomando um pouco de preguiça com a UDN. Embora eu não fosse político militante, nunca fui, nunca desejei ser, mas eu achei assim que não era um partido tão puro como eu pensava, né? Eu nunca pensei em advogar. Não, eu não tenho vocação. Muito pouco, tanto que depois de aposentado do TRE e aposentado do Magistério Federal, eu tenho um escritório, advoguei algumas causas eleitorais, perseverança, paciência. Eu não tenho isso em relação à advocacia, porque se eu estou com uma petição para apresentar aqui, se tem embaraço, aquilo já me atrapalha, não sei se me falta coragem, se é um pouco de timidez. Eu não tenho jeito. Eu fui admitido uma vez no meu escritório de um dos grandes advogados nossos aqui, o Dr. Décio Fulgêncio. Foi muito bom que eu aprendi muita coisa, mas depois eu vi que o tempo não estava dando para eu dividir as outras atividades e exercer a advocacia. Eu fiz por causa do seguinte, não por causa do direito em si, por causa de justiça.
Eu sempre fui muito preocupado com a noção de justiça. O Diário de Minas, eu comecei a trabalhar lá à noite, porque nessa época eu já trabalhava no TRE, na parte da tarde, né? Eu saía e era na Praça Raul Soares, a redação. E a oficina, acho que era na Rua Esmeralda, na Rua Santa Quitéria. Eu fazia o seguinte, naquele tempo não existia telex, não existia teletipo, não existia internet, nada dessas coisas. Nem nada. A sucursal do Rio mandava notícias por telefone. Então eu fui contratado para ajudar a apanhar as notícias da política da sucursal do Rio. Elas vinham por telefone e quem colhia as notícias era o Ademar Fulgêncio, irmão do Décio, que é um dos maiores datilógrafos que eu já vi, rapidez e correção. Ele ia só julgando o papel para eu ir fazendo as corrigendas, titular, fazer a retranca, mexe daqui. E tinha um outro colega que trabalhava comigo, que é o José Ulisses Baião, foi meu colega na Faculdade de Direito. De vez em quando eu publicava uma reportagem sobre matéria eleitoral, matéria política, mas isso eu fazia sem compromisso. Tive lá belos colegas, o José Calazans Filho, que era diretor da sucursal do Correio da Manhã, uma bela lembrança, um homem muito bom, muito inteligente. Milton Fernandes era o redator principal, depois ele fez concurso para Direito Civil na Faculdade de Direito, Direito Autoral, Direito Civil. Não, o Diário de Minas era um jornal político para favorecer o proprietário do jornal. O Tacílio Negrão de Lima era o proprietário do Diário de Minas. É jornal da oposição, é isso mesmo, é contra o DN. Naquele tempo usava muito isso, ele tinha dinheiro, montava o jornal. A UDN montou o Correio do Dia, que era dirigido pelo Orlando de Carvalho, que era um jornal tipicamente udenista, não foi para frente. O Diário de Minas não foi para frente. Gilberto Faria, que era um banqueiro, um homem também muito inteligente, montou o Correio do Dia, também era para as ideias do PSD, né? Também não foi para adiante. O jornal não pode ser assim. O melhor jornal que Belo Horizonte já viu, primeiro, a correção gramatical. Segundo, o conteúdo. Eles tinham um correspondente no Rio, José Carlos não sei o quê, a pena que o Mendonça não está aqui para me ajudar. Esse sujeito dava 10 furos toda noite nos outros jornais. Eu não sei o que ele arrumava, eu perguntei ao Mendonça, agora dizer, não, Anísio, é porque ele tem as ligações com fulano, ele... Um jornal que tinha um ideário, né? Um jornal da igreja. Eu trabalhava só à noite, então eu não tinha contato com aquela parte aquela ferventura da redação, aquelas coisas da busca da notícia. Eu chegava já num clima de... Né, o sol já tinha se posto e tal, nós temos agora que trabalhar esse material. Eu e o Aulo Safra, nós trabalhávamos em conjunto, fazendo assim uma espécie de uma grande coluna de política, mais na base do que a gente ouvia do que via. Os editoriais do Diário eram perfeitos, equilibrados, bom senso, sempre procurando a justa causa, sempre procurando o caminho da verdade. Eles não tinham interesse nenhum de mentir, nem de esconder. O professor Orlando já era diretor da Revista Brasileira de Estudos Políticos da Faculdade de Direito. Me perguntou assim, você não tem alguma coisa aí para a gente publicar? Não, porque eu estou começando uma série aqui de livros e de ensaios. Eu falei, eu tenho um aqui com o qual eu tentei obter um prêmio e não conseguia. Eu já estava redigindo o rascunho do meu Limites da Liberdade de Imprensa. É como eu falo, eu sou gauche. Ninguém escreve sobre limites da liberdade de imprensa, né? Eles falam que você é doido. Ele falou assim, me manda que eu vou te dar uma opinião. Acho que eu mandei, ele gostava muito de mandar telegrama para a gente, era britânico. Ele não falava ao telefone, telegrama. Então eu mandei. No outro dia,
Ele falou assim, ele falava, velho, ele chamava a gente de mundo, ô velho, está aprovado. Ele vai ser o 21 da minha coleção. E assim foi. O professor Arthur Versiani Veloso, que era um sábio, um homem notável, eu tinha sido aluno dele no Colégio Marconi, e depois nós ficamos muito amigos. Ele sempre teve desejo de ter um curso de jornalismo na faculdade. Ele era o diretor da Faculdade de Filosofia. Então ele pediu ao sindicato dos jornalistas, que era presidido pelo Ricardo de Carvalho, para arranjar indicar 3 pessoas para começar a lançar a base do curso de jornalismo. Então o sindicato escolheu o Mendonça, José Mendonça, o Adival Coelho de Araújo e a mim. Nós começamos a nos reunir e buscar subsídios, peleja daqui, peleja dali, pedimos o currículo de outros cursos, do curso de jornalismo Nacional do Rio de Janeiro, da Faculdade Nacional, e eu tinha um suplemento da Argentina, da Colômbia. Eu procurei mais coisas latinas para ficar mais... E fizemos um rascunho, e foi muito discutido. Ainda me lembro que na congregação, quando se tratava de aprovar esse curso, um professor, muito bom escritor, ele fez muita objeção. Eduardo Frieiro, que era o nome dele, muito competente, um autodidata, professor de espanhol, mas escreve bem, fantástico, muito bom. Ele tinha a opinião dele, né? Falava, jornalista nasce feito, não precisa de estudar coisa alguma. A única coisa que o sujeito nasce é tolo. Depois é que você vai aprender. Não existe esse negócio de nascer jornalista, não. Você pode ter inclinação, gosto, mas você não é jornalista por causa disso, não. Então, na congregação houve essa discordância dele, mas os outros todos aprovaram. Isso foi no final de 60, se eu não me engano, porque em 61 já começou a funcionar o curso, com 3 anos de duração. Tanto que a primeira turma foi formada em 64, mas aí depois nós tivemos que nos adequar à lei, tinha que ser 4 anos. Eu não sabia, não, eu fiquei sabendo na véspera. Eu morava aqui perto, na rua Aristóteles Caldeira, 64, e alguém me chamou num particular e falou assim, compre coisas de comer porque está vindo um negócio muito esquisito por aí. A pessoa falou comigo uma linguagem figurada. Mas aí eu perguntei, mas o que é isso? Não, eu não posso espichar, não. Compre um pouco de arroz, o feijão, enfim, essas coisas, porque vem coisa nova por aí. Quando eu estava dando aula na faculdade, no curso de comunicação, eu sabia que na aula havia, às vezes, uma pessoa que estava ali também para ouvir as coisas, assim, um tipo de dedo duro, né? Que era justificável. Também havia gente que defendia, muito. Muito. Nós tivemos uma intervenção feita por um coronel Expedito Orsi Pimenta. Foi o maior diplomata que já vi na Revolução. Quanta gente ele livrou das mãos, né, do poder de fato, porque ele conhecia a pessoa ou porque ele procurava se informar. Muitas vezes ele esteve conosco para perguntar sobre determinada pessoa, que ele livrou do embaraço. E a pessoa, até sabendo disso, ainda falava mal dele. Nós trabalhamos com essa lei durante esse tempo todo, porque antes era 2083. Essa lei foi ótima. Primeiro, ao contrário do que dizem, inclusive do eminente relator no Supremo, essa lei foi posta em discussão no Brasil inteiro.
Não houve arbitrariedade nenhuma da parte do governo. Primeira coisa dela, ela reconheceu que os radialistas também mereciam ser julgados por ela e não pelo Código Penal. Ninguém fala das virtudes dessa lei. As pessoas xingam a lei sem conhecer a lei, porque interessava xingar. Essa lei, eles falam assim, é uma lei que tem um artigo que permite apreender jornal indecente, jornal que isso dá prejuízo, isso é antidemocrático. O pessoal não sabe o que é democracia. Sim, o ministro de Estado da Justiça podia mandar apreender a lei. Isso é eles considerando como defeito, porque se fosse apreensão por meio de ordem judicial, os críticos não falaram nada. Eles combatiam o fato do ministro de Estado poder mandar apreender um conjunto de revistas obscenas, etc., contra os costumes. Mas esse crítico, se esquecia de dizer, quer dizer, ele estava contando só meia verdade, porque a lei, logo abaixo nos parágrafos, dizia assim: feita a apreensão, o ministro submeterá seu ato 24 horas após ao Poder Judiciário, que, se confirmou. Se negar, a União é obrigada a indenizar o proprietário do veículo. Você nunca ouviu ninguém falar isso, porque não interessa falar mentira, falar meia verdade. É uma lei extraordinariamente boa. Falavam mais. É uma lei tão burra, porque exige registro do jornal no cartório, registro do redator-chefe e tal. Eu citei 21 leis de imprensa do Brasil anteriores, desde o tempo do Império, exigindo a mesma coisa. O governo não exige o registro de um comerciante no CN, no que lá é PJ, né? Não existe eu me registrar no CPF. Então, o jornal, eu tenho que saber quem que é o diretor, quem que é o redator, porque a hora que eu precisar de processar alguém, eu sei onde que eu vou propor a ação. De maneira que a lei era ótima, ela podia ter defeitos, porque toda obra humana tem. Por exemplo, direito de resposta no Brasil não existe. A resposta tem que ser de maneira a desmanchar o que saiu publicado anteriormente. É uma legítima defesa do ofendido ou contra a mentira. Estava na lei. O legislador tem medo. O legislador, o judiciário, de modo geral, tem medo da imprensa. E eu acho até que vale a pena ter medo. Antes, com a vigência dessa lei que foi revogada, a responsabilidade era sucessiva. Quer dizer, digamos, você é diretor do jornal, seja televisão, seja rádio, seja jornal de papel. Abaixo de você tem um redator-chefe ou redator principal. Abaixo de você tem um editor, abaixo de você tem um repórter e tal. Bom, aí você publica, o seu jornal publica uma matéria tentando me desonrar, injúria, calúnia ou difamação. Então, eu estou falando com aquela lei. Eu, para entrar na justiça, o que eu faria? A lei falava, primeiro você entra contra o autor. Se ele não tiver legitimidade financeira ou moral, você passa para o seguinte, responsabilidade sucessiva, até você chegar no diretor. Isso era com essa lei. Agora não é Código Penal, não existe responsabilidade sucessiva, existe coautoria. Se você publica no seu jornal, você é diretor, um repórter de miolo mole seu pratica uma injúria contra mim, eu entro contra vocês dois, com ação penal. Por iniciativa de um deputado que jogou a barra muito longe, porque ele pediu que fosse anulada toda a lei numa ação que não era própria. Ele pediu ao Supremo que revogasse toda a lei de imprensa. Deu os argumentos que ele quis. O Procurador-Geral da República não concordou. Não, pode modificar mais ou menos isso aqui, isso aqui. A ação foi distribuída por um dos juízes que eu mais admiro, que se aposentou, o Aires Brito.
O voto dele prevaleceu. Me permiti publicar 22 artigos no Hoje em Dia, contestando respeitosamente a opinião que ele deu no voto dele. Depois eu resolvi, publiquei uma brochura com esse trabalho e distribuí para o Brasil todo. Em memória da lei de imprensa. A imprensa não forma coisíssima alguma de opinião pública. O estudo clássico disso foi feito já na América do Norte há muitos anos. Eram três profissionais. Eles fizeram a pesquisa para verificar de que modo que a imprensa alcança o ouvinte, o telespectador, o leitor, enfim, o consumidor, como é que ela alcança? E eles concluíram pela chamada lei de 2 estágios. Primeiro, ela atinge o líder da comunidade, os líderes da comunidade. Os líderes é que repassam a informação. A imprensa não atinge diretamente o alvo que ela quer, não. Por causa da chamada percepção seletiva, que nós todos temos, embora não saibamos o nome, e às vezes nem saibamos que temos essa virtude. Isto é, se eu ligo o rádio e ele está falando uma coisa que não me interessa, por exemplo, ele está falando mal da minha religião, eu desligo ou mudo o canal. Mesma coisa com a televisão. Jornal ainda é melhor, porque eu tenho a possibilidade de virar a folha. Né? Eu não quero saber mais de corrupção, porque eu estou cansado disso. Eu vou virar para cá para ver palavra cruzada. Por quê? Porque eu não quero que aquela informação entre no meu mapa cognitivo, porque vai me causar distúrbio. Eu quero ficar em paz. Então eu evito tudo que venha tumultuar o meu conhecimento já amadurecido. E eu tenho verificado isso tanto que eu ando muito de táxi, eu não estou guiando mais, apesar de ter carro e chofer, eu ando demais de táxi, eu gosto demais de trocar ideia. Eu já ouvi aí de uns 5 ou 6 profissionais da minha idade, exatamente falando na linguagem dele, e isso que eu estou falando aqui agora. Ele fala, tem hora que eu ligo essa rádio aqui, tá falando umas coisas que eu estou vendo que é pura mentira. Deixa eu passar para a música aqui, para o FM e tal. Eu falo, você quer ficar com a cabeça limpa. E o senhor também. Eu também. Eu não quero saber de porcaria dentro da minha cabeça, né? Então, o poder não é tanto quanto se pensa, não. Agora, como isso é badalação, autobadalação, ela não faz questão de desmanchar, não. Ela fala que é quarto poder. Bom, eu fico triste quando eu vejo como é que o executivo federal, o executivo estadual, o executivo municipal conseguem fazer calar a imprensa. Toda a imprensa está passando uma fase assim de repouso, de sossego. E isso não é feito pelos belos olhos dela. Todos nós supomos ou sabemos que, seja de modo direto, seja de modo indireto, o dinheiro para a publicidade corre para o ribeirão, para os ribeirões da imprensa. Através de quê? Porque precisa prestar contas ao Tribunal de Contas, não precisa? Então você tem a empresa que é autarquia, essa sociedade de economia mista, manda propaganda para essa gente. Propaganda do quê? Uma empresa que trabalha em regime que não tem concorrente, uma empresa que trabalha sem competidor, precisa fazer qual tipo de propaganda? Dizer que a nossa água é mais pura e que a nossa eletricidade é isso, é isso? E o pior que isso não é feito num quadradinho de 5 centímetros por 10, não. Uma página inteira para ter o recibo, para ter o documento, para prestar contas, que é de alguém para pedir que até a publicidade feita, a publicidade oficial, seja objeto de exame de alguém. Eu tomei posse e fui designado para trabalhar
numa sessão do tribunal que era vista assim com muita raiva por parte dos funcionários, que era a sessão encarregada de arquivar por ordem alfabética de sobrenome a ficha correspondente a cada eleitor de Minas Gerais. Era o fichário geral. Dali depois eu fui transferido para a seção do pessoal. Um dia o diretor-geral me chamou, ele estando lá no nosso prédio da Paraná, e me perguntou, me entregou um livreto, uma brochura, que era uma resolução 5.235 do Tribunal Superior Eleitoral sobre o alistamento eleitoral. Me perguntou assim: menino, quanto tempo você leva para ser arguído sobre isto que está aqui? Eu olhei, abri e falei assim: de hoje para amanhã. Ele falou assim: não é possível, vamos experimentar. Levei para a pensão, estudei, no outro dia estive com ele e a coisa ficou parada por aí. Passado algum tempo, ele veio com a oferta, me dizendo que o presidente tinha vontade de me nomear chefe daquela seção onde eu havia trabalhado. Então eu fui, resolvi, aceitei e fui ser chefe dessa seção. Passado algum tempo, eu passei a ser diretor da divisão eleitoral do tribunal, isso numa reforma eleitoral, reforma administrativa que houve no ano de 62. Esse cargo que eu fui ocupar era um cargo em comissão. E a partir dessa época em que essa minha nomeação ocorreu, e que nós estávamos sob a presidência do Dr. Gentil Guilherme de Faria e Silva, se o presidente da República, o arcebispo ou o general do Exército fossem à presidência do tribunal para pedir, mandar, enfim, para ter um contato com o presidente, a primeira coisa ele ia ver que ao lado do presidente estava sentado um cidadão, sem gravata. Esse cidadão era eu. E que o que fosse falado por ele, mais ou menos a palavra me era dada. Então, muitas vezes, o presidente não tinha nenhum pejo de dizer: o que o senhor está pedindo, nós vamos ouvir aqui o meu assessor. Então eu respondia: isso não pode ser atendido, Excelência, porque o artigo tal da lei... Eu sabia tudo de cor. O artigo tal da lei tal não permite, mas permite que, parágrafo 9º, etc. Das leis eleitorais mais importantes que nós tivemos aqui no Brasil, duas precisam ser destacadas. A lei que mandou colocar o retrato do eleitor no título. Eu não vou dizer que teria acabado com a fraude eleitoral de um eleitor poder votar no lugar do outro, mas pelo menos foi um embaraço muito grande que a lei colocou. E o título de eleitor era tão respeitado que ele servia como documento de identidade, qual a carteira de motorista ou qualquer outro elemento. Uma outra lei importante foi a que criou a folha individual de votação. Cada eleitor tinha a sua própria folha de votação com seu retrato, guardado no cartório eleitoral, onde ele se tornou eleitor. No dia que ele fosse votar, a mesa podia ver o retrato dele, as assinaturas dele, de modo que era muito difícil passar gato por lebre. Com relação a uma coisa que é muito elogiada, que é a informática, no que diz respeito à justiça eleitoral, a informática tem sido motivo de embaraço também. Por exemplo, nós não temos eleição de juiz de paz. Desde a Constituição de 1988, quando eu converso com as pessoas na rua, ninguém se lembra de que juiz de paz é eleito no Brasil. Função, integra o poder judiciário do Brasil, está tudo na Constituição. Até hoje não houve eleição para juiz de paz. Eles vão enrolando o TSE, que é o autor
do equívoco não se penitencia. Só tem um jeito de corrigir o erro. Se o Tribunal Superior confessar seu erro e mandar corrigir. E eu já publiquei como corrigir. Por que que ele não pode? De onde que veio o erro? O sujeito que fez o planejamento informático para a Justiça Eleitoral esqueceu, ou então não sabe, que o brasileiro mora no município, mas também mora no distrito. Então, o eleitor brasileiro foi catalogado ou cadastrado por município, não por distrito. Não tem jeito de você separar para votar. Está na lei, em cada distrito ou subdistrito. Nem haverá um juiz de paz e 3 suplentes encarregado de celebração do casamento, conciliar as partes, uma porção de coisa. Entendeu? Não se fez até hoje a eleição para juiz de paz no Brasil, descumprindo a Constituição desde 1988. Por quê? Porque eles não querem confessar o erro. Se eles confessassem, o jeito de fazer, de consertar, não é difícil. Na época própria, você comunica a todos os eleitores que o cargo de juiz de paz é um cargo eletivo, que você tem que votar nele proximamente e tal. E que quando você for votar, depois que você acabar de votar, você vai preencher um papelzinho dizendo em que distrito você mora. Arrebanha esse papelório, nisso eles são ótimos. Conserta o que foi feito. Então os eleitores agora não são mais por município, são por distrito. Uma coisa que é muito elogiada por todos é a urna eletrônica. Eu aqui não vou falar que ela admite erros, que ela pode produzir fraudes, absolutamente. Eu vou apenas dizer que se ela representa um progresso tecnológico maravilhoso, ela também representa uma marcha ré terrível, porque nos fez voltar ao tempo do cabo eleitoral, do coronelismo, inchada e voto, aquele livro do Vitor Nunes Leal. Por que eu digo isso? Por causa do seguinte, quando a gente vai votar, você tem que levar no bolso os números que você vai escolher para prefeito, vice-prefeito, vereador, governador, senador, presidente da República, etc, etc. Você tem que levar uma cola. Todos nós, rapazes, jovens ou velhos. Então, nós caímos no sistema do coronelismo. Quem está adorando esse sistema é o sujeito que controla o voto nos grotões de Minas Gerais e de outros estados. Quer dizer, ele entrega ao eleitor que é despreparado e economicamente dependente os números impressos direitinho, até em computador, para ele votar. Primeiro, tal, 1, 2, 3, tal, os números, tanto quanto o eleitor consciente e independente. É um retrocesso. Agora eles estão com a mania de unificar eleições. Isso aqui é uma sanfona. Antigamente era tudo junto. As eleições eram todas a um só tempo. Diz que é para economizar dinheiro, não sei o quê. Depois descobriram que o deputado federal é que introduzia a fraude nas eleições. Então separaram a federal da municipal. Agora estão falando em juntar tudo num dia só. Você veja a dificuldade para o eleitor. Ele vai ter que ter um número para vereador, outro para prefeito, outro para deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente da República. 7 números diferentes. Não basta uma reforma eleitoral, não adianta você fazer uma lei ótima, bonitinha, enquanto você não cuidar do eleitor. É um problema econômico. Tem gente que acha que o problema é político, porque a política é que resolve tudo. Sim, eu, para fazer reforma econômica, eu tenho que caminhar num caminho político, nós estamos na democracia. Mas o eleitor de barriga vazia, ele não vai escutar a sua explicação. Primeiro você tem que pô-lo satisfeito. O eleitor sem educação. A justa distribuição da renda, de que fala o Papa Leão XIII na Rerum Novarum,
Ou como diz Santo Tomás de Aquino, é preciso que o homem tenha o mínimo de conforto para exercer o mínimo de dignidade. Nós temos que passar isso para o nosso eleitor. Eu não estou culpando o eleitor de ser fraco, não. Ele não tem culpa absoluta, não. Os nossos governantes, não estou falando dos atuais governos, é uma história longa, nunca pensou em melhorar o eleitor. Pelo contrário, vamos deixar o eleitor analfabeto interessar-se só por futebol, 88% futebol, por carnaval, por isso, por aquilo. O negócio de política é assim, deixa de lado, porque ele está na mão. Quando chegar a época própria, nós damos para ele padrão da CEMIG, ou damos um vaso sanitário, ou pé de botina, ou dentadura, para obter o voto dele. Não vão melhorar nada, não. Você é bobo? Você acha que o legislador vai dar beliscão nele próprio? Eu dei aula há 40 anos na universidade. Legislação e ética de jornalismo no princípio. Depois de comunicação, porque o curso começou como jornalismo. Depois entraram relações públicas, publicidade e propaganda e editoração. Sei que eu dei aula para um público de elite, um público seleto. Nós hoje estamos numa fase de individualismo ateu. Olha, eu frequentei a faculdade 40 anos. Eu nunca ouvi a palavra Deus na aula e nas reuniões nossas. Isso é para resumir. Eu nunca vi ninguém preocupado com valores superiores da metafísica. Ninguém lá pergunta se existe destino, se existe vida depois da morte, se isso é certo, se aquilo não é. Nada, é uma conversa chã. Dar aula é tão difícil hoje que eu tenho muito dó da professora que leciona em grupo escolar, principalmente de bairro, porque hoje a professora não se limitaria a ensinar, a instruir, ela tem de educar, porque a família da criança ou não pode ou não tem tempo de educá-la. No nosso tempo, nós íamos para a escola apenas para receber instrução. Aprender 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Hoje o menino, o rapaz, vai para a escola também para ser educado. Por quê? Porque no berço, no ambiente dele, na origem dele, não existe isso. Lá dentro da sala de aula ele quer fumar, quer pôr os pés na cadeira, posturas inconvenientes, ele quer conversar, ele quer discutir. E se a professora quiser pôr disciplina, ela corre risco. Agora, tem valor? Não tem. Não tem. Por aí, um dos modos de você definir se uma comunidade é uma comunidade que quer progresso e que vai ter progresso, é você perguntar quanto ganha um professor aqui nesse lugar. Não é? Aí você define o que é uma meta, porque sem educação não vai para lado algum. Professor no Brasil não tem valor algum. Eu sou do tempo em que nós, jovens, parados na Afonso Pena, de frente ao Cinema Glória, quando víamos do outro lado da avenida passar um Rivadavia Guzmão, passaram um Arthur Versiani Veloso, passaram qualquer um dos professores da universidade, nós lavávamos a boca para dizer o nome da pessoa. Hoje o magistério está tão desvalorizado que o professor é um tipo de chinelo de dedo. Ele perdeu, ele deixou esvaziar a sua importância e perdeu a importância. Então, o que acontece com o poder público em relação ao magistério? Pode fazer greve, porque se fosse greve em fábrica de automóvel, nós íamos tomar as providências imediatamente, seja aumentando, seja botando a polícia. O magistério não é bom, é que economiza elevador, economiza água, economiza telefone, vocês não fazem nada. O que vocês propiciam? O que vocês produzem para a sociedade brasileira? Vocês não produzem nada. Isso é de modo geral, 80%. Qual a grande tese que vocês estão defendendo? Então, o professor não tem valor nenhum. Não adianta fazer greve,
porque o governo acha bom que ele faça greve, porque faz economia nas outras coisas, água, luz, telefone, tá. Isso é um sinal nosso, né? Aqui ninguém nunca pensou na Coreia do Sul, o que a educação fez em benefício deles, o que a educação fez para o Japão, o que a educação fez para diversos países que estavam lá no lixo. Aqui não. A educação é preparar o homem para a vida, né? Educere, instruir a dar conhecimentos novos de não importa qual sorte. Pois bem, então, o professor é muito maltratado, mas ele, no fundo, ele gosta. O Lauro de Oliveira, que é um grande pedagogo brasileiro, afamadíssimo, ele tem uma frase assim: o professor quer montar o circo, botar os bichos na arena e comandar o espetáculo. Ele quer o auditório cativo para ele impor, para ele vender o peixe dele. E é verdade, tem sujeito que tem um prazer interior tão grande, né? É tão satisfatório para ele, é tão gostoso dar aula, que ele seria capaz de repetir essa frase do nosso colega lá, que estão me pagando para fazer aquilo que de graça eu faria. Não tem valor. Ora, se o professor não tem valor, não deve causar admiração que haja quem queira fazer, quem queira aprovar aluno sem condição, né? Aqui não tem repetência. No programa de ensino que eu ministrava na faculdade para o curso de comunicação social, eu dava aulas de ética da comunicação. Um dos problemas que requeriam muita atenção da gente é a questão da ética. Porque a maior parte das pessoas admite que exista uma ética pessoal ou individual, ou baseada em economia, ou baseada em uma concepção de algum filósofo. Eles tinham muita dificuldade para compreenderem a ética da revelação. Então eu tinha de explicar: olha, a ética não adianta você querer adotar uma ética que tenha sido um conjunto de regras de procedimento humano feitas por outro humano. Seja Sócrates, que é o campeão desse assunto na velha Grécia, seja Kant, que é o campeão disso no mundo moderno. Ética é uma regra de procedimento que não pode partir do homem para o homem. Ela vem de um lugar, ela vem de uma autoridade superior. É a ética revelada. A ética de Kant dizia que você devia agir de tal maneira que o seu modo de proceder pudesse servir de modelo para a humanidade toda. Ele se transformava num Deus. O Sócrates falava que a pessoa boa, a pessoa de bem, a pessoa preparada, a pessoa inteligente vai sempre querer fazer o bem. E as coisas não são assim. Então eu tinha muita dificuldade para demonstrar para eles que a ética é universal, absoluta, geral, válida em todos os tempos e todos os lugares. Eles queriam uma ética relativa, variável no tempo, no espaço, de acordo com as próprias necessidades da pessoa. Falei, isso pode ser qualquer coisa, menos ética. Eu falava com eles: se você cair num lugar qualquer do mundo e perguntar a um cidadão sobre o procedimento ético em relação a um bem de valor espiritual, você vai observar que a resposta dele vai ser a mesma resposta que você daria onde quer que você estivesse. Por quê? Porque a ética ela está colocada dentro de você por intermédio de um elemento chamado consciência.